Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e hoje quero falar para vocês sobre relação IQ. O que é isso, Thiago? O que é essa tal de relação IQ? Que sigla é essa? Bom, relação IQ nada mais é do que a relação entre isquios tibiais, daí vem o I, entre quadríceps, né? Sobre quadríceps, ou seja, qual a proporção de força entre isquios tibiais e quadríceps. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você está acompanhando pelo YouTube, de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar. Se você está ouvindo através da sua plataforma de áudio, seu streaming, não deixe de seguir o podcast também. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada. Vamos lá. O que é relação IQ, Thiago? Relação IQ nada mais é do que a proporção de força existente entre isquios tibiais e quadríceps. E como que a gente verifica isso? Para ser mais preciso, a relação IQ, a gente precisa de uma avaliação isocinética. Uma avaliação isocinética é um tipo de teste onde a gente mede a força do sujeito, a força do indivíduo, e verifica se os padrões são dentro de normalidade, a gente consegue comparar com a população normal e também, às vezes, o mais importante é comparar uma perna com a outra e dentro da própria perna. Então, no geral, isso acaba sendo um tipo de teste muito comum como critério de alta para as lesões de LCA. O objetivo é que a gente geralmente encontre uma simetria entre uma perna e outra, tanto de quadríceps quanto de isquios tibiais, de pelo menos 90%, e que a proporção de força entre isquios tibiais, ou seja, os músculos posteriores de coxa, e quadríceps, os músculos anteriores de coxa, sejam de pelo menos 60%. Mas, quando a gente observa de uma maneira um pouco mais destrinchada o que é relação IQ, existe uma relação IQ que é uma relação mais funcional. O que seria isso? Quando a gente pensa em funcionalidade, a gente pensa nas demandas do dia a dia e nas demandas do esporte. No geral, acaba sendo muito mais funcional fazer extensão do joelho para muitas coisas. Então, a relação IQ mais funcional é uma relação que mede a quantidade de força de isquios tibiais de forma excêntrica sobre quadríceps na forma concêntrica. E a divisão disso deve ser em torno de 60%. Ou seja, quando a gente estica o joelho, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz uma ação concêntrica do quadríceps e a gente faz uma ação excêntrica dos isquios tibiais. Essa é a proporção de força, a relação IQ funcional. Essa relação IQ funcional também deve estar dentro desses parâmetros. E é muito louco porque às vezes a gente não se apega muito a esses detalhes, mas são coisas que fazem um pouco de diferença. Mas será que essa tal de relação IQ possui alguma interferência? Por que ela é tão importante assim? E como, se ela possui interferência, que a gente pode modificá-la ou melhorá-la, né? Como que a gente consegue deixar os músculos mais equilibrados? Vamos pensar o seguinte: lesões musculares de posterior de coxa, lesões de ligamento cruzado anterior que o enxerto vem da região posterior de coxa. O que acontece? Qual que é o comum disso? A gente tem uma fraqueza, uma diminuição de força dos músculos isquios tibiais. Consequentemente, com o passar do tempo, se a gente não tiver muita atenção, essa proporção de força vai reduzir, ela vai ficar abaixo de 60%. Por isso, durante todo o processo de reabilitação, seja do cruzado, seja de posteriores de coxa, é importante que hajam demandas para esses músculos, os posteriores de coxa, para que a gente consiga, no processo de alta, deixar o atleta mais pronto possível para retornar ao esporte. Mas, no geral, pensando em prevenção, geralmente a gente vê uma dificuldade muito grande dos indivíduos, porque poucos fazem exercícios, estou falando agora de atletas mais amadores, poucos fazem exercícios mais isolados ou mais específicos de posteriores de coxa. Um exercício muito interessante, especialmente para esportes que envolvem sprint, para esportes que envolvem mudança de direção, é a flexão nórdica. Isso porque o predomínio dela é de ação excêntrica, ou seja, é justamente pensando naquela relação IQ mais funcional.
Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu mostro algumas variações de flexão nórdica, como progredir, como colocar um pouco mais de carga, um pouco de sobrecarga, e como potencializar um pouco mais o pico de torque da flexão nórdica. Eu vou deixar em algum canto aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, que você vai poder acessar esse vídeo. Mas, pensando no esporte, né, ele acaba sendo um critério para alta essa relação aqui, para muitas lesões, especialmente lesões que envolvem o joelho. E vamos pensar nas lesões de LCA, por que ela é importante para a gente? Ligamento cruzado anterior, ele estabiliza o joelho, obviamente, para os movimentos que envolvem a rotação, mas também para o movimento que envolve a translação anterior da tíbia. O que é isso? Ele impede a tíbia de ir para frente. E quando a gente estende o joelho e a gente não tem tanta ação excêntrica de posterior de coxa, isso acaba demandando uma maior sobrecarga, um maior cisalhamento no ligamento cruzado anterior. Então, o teu músculo não consegue segurar tanto a tíbia. Consequentemente, quem vai segurar mais é o teu ligamento. Então, por isso que ele acaba sendo importante nas lesões que envolvem ligamento cruzado anterior. E nas lesões musculares, obviamente, né, a gente, de uma maneira mais clara, tem que elas são importantes para manter a força muscular, para prevenir novas lesões musculares ou para prevenir uma lesão muscular, uma primeira lesão muscular. E como que a gente pode trabalhar isso de maneira isolada, de maneira mais específica? Bom, primeiro, os exercícios que envolvem posterior de coxa são extremamente importantes, de forma isolada. Por quê? No geral, os exercícios multiarticulares vão trabalhar o membro inferior como um todo, obviamente, mas em uma proporção muito maior de quadríceps do que isquios tibiais. Então, agachamento, a fundo, leg press, todos esses exercícios e suas variações vão trabalhar numa proporção maior os músculos anteriores do que os músculos posteriores de coxa. E se a gente não tiver um complemento maior de isquios tibiais, se a gente não tiver um volume maior de exercícios, o que a gente vai fazer é simplesmente potencializar essa diferença de força. Então, a diferença que às vezes é de 50% vai aumentando para 55%, 60%. Por isso, é importante colocar exercícios de posterior de coxa de maneira mais isoladas. Especialmente, pensando no esporte, exercícios com predomínio excêntrico, para justamente trabalhar essa relação IQ mais funcional. Flexão nórdica é talvez o melhor exemplo disso. Mas existem variações. Variações de stiff, variações de flexora, variações de terra, variações de exercícios utilizando bola, variações de single leg bridge, exercícios de ponte, que são importantes pensando na prevenção tanto de músculos posteriores de coxa, quanto na prevenção de lesões de joelho. E por falar na prevenção muscular e de lesões de joelho ao mesmo tempo, uma das lesões comuns pós-reconstrução da LCA, especialmente nos indivíduos que possuem enxerto de posteriores de coxa, são as lesões musculares de posteriores de coxa. Então, se isso não for trabalhado desde o início da reabilitação, se isso não for dado uma ênfase pós-reabilitação, as chances das lesões musculares ocorrerem de forma recidivas são muito comuns. Tem estudos mostrando, inclusive, uma fraqueza generalizada de posteriores de coxa, mesmo após 2 anos a cirurgia. Então, você imagina, você faz uma cirurgia, você tira uma parte do tendão do teu músculo posterior de coxa, esse tendão vai virar ligamento depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, só que mesmo retirando uma parte do tendão, aquele teu músculo, né, ele vai ficar algum período ainda com um certo déficit de força. Por isso é importante um volume maior de exercícios que envolvem posterior de coxa desses indivíduos. É extremamente importante que a gente não negligencie esse tipo de exercício. Por mais que seja chato, por mais que você ou seu atleta não goste. Não é o fato de gostar ou não, o fato dele precisar fazer. São coisas um pouco diferentes. Bom, pessoal, eu acho que foi claro o nosso episódio de hoje. Foi para a gente trazer um pouco sobre a importância dessa relação e que, na literatura, se vocês forem buscar, vocês vão achar por HQ ratio, né? Que é hamstring quadríceps ratio de proporção.
Então, se vocês forem buscar, busquem por esse termo que vai ser mais fácil de encontrar. A relação IQ é uma relação extremamente importante na prevenção de lesões e também como um critério para alta de algumas lesões de membro inferior também. Não negligencie e trabalhe em músculos posteriores de coxa. Não esquecendo, obviamente, do quadríceps, não esquecendo, obviamente, dos músculos anteriores de coxa, né, que são predominantemente mais fortes, mas não deixando nunca de lado os posteriores de coxa. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.